10 de dezembro. E o rescaldo do que sobrou a partir da passagem daquela horda por Brasília no domingo segue sendo revolvido. Não há dúvida de que Bolsonaro, o bolsonarismo, são responsáveis por isso. E a prova provada de que as digitais de Bolsonaro e companhia estão neste processo é a agressão perpetrada contra a arte, contra o patrimônio cultural brasileiro, contra a memória histórica do nosso país, contra o patrimônio imaterial da nação brasileira. Quando se vê o que esses caras fizeram com Di Cavalcante, com o painel do Atos Bulcão, com a obra da Peretti, com o busto do Rui Barbosa, com o relógio do Dom João VI, do Dom João VI, com o tapete da Princesa Isabel, com as obras roubadas, simplesmente quebradas. Quando a gente enxerga isso, a gente enxerga o governo Bolsonaro. A gente enxerga o desprezo pela intelectualidade. A gente enxerga o desprezo pela cultura. Isto é a marca do bolsonarismo. E isso reflete um processo de banalização do mal. O mal feito simplesmente por ser mal. Me lembro que vendo a imagem do painel do vulcão, me chamou a atenção as plantas que tem na frente. Eu conheço aquele painel lá em Brasília. Tem umas plantas na frente, tudo destruído. Ou seja, quebrar por quebrar, arrebentar por arrebentar. A marca do bolsonarismo se comprova na agressão ao patrimônio artístico brasileiro. Não se fale da condição dos prédios das instituições, todos tombados, todos protegidos, porque de todos nós. O bolsonarismo, esta horda que tomou conta de Brasília e que está espalhada pelo Brasil, pouca gente é verdade, mas estão espalhados pelo Brasil, eles existem. A polícia ainda desmobiliza aqui e acolá determinadas barreiras sobre refinaria, na frente de refinarias, aqueles acampamentos ridículos, com aquelas pessoas ridículas, estão sendo desmobilizados pouco a pouco. Aquela malta, aquela choldra, também é composta por deputados, por funcionários públicos, que precisam receber uma lição do Estado brasileiro. Que lição é essa? Cadeia. Ora, quando não destruíram, não esfacelaram a obras de arte, no Senado existem presentes que foram dados à nação brasileira e que foram simplesmente destruídos. São irrecuperáveis. Não tem como trazer de volta. A bailarina roubada. Os tementes a Deus pegaram o Cristo que tem na parede do Supremo Tribunal Federal e simplesmente jogaram no chão, quebraram. O brasão da República, a pátria, arrancaram e botaram lá na frente do coisa, sobre uma cadeira de um ministro do Supremo. Sem contar. Agora, isso mostra que o bolsonarismo é a coisa mais estúpida que aconteceu no país
nesses últimos tempos. Olha, quando aquela choldra entra no prédio da presidência da República, enquanto alguns detonavam tudo que podiam, desde cadeiras a de Cavalcante, passando por Portinari, determinados bolsonaristas iam direto à sala do Gabinete de Segurança Institucional para roubar armas, munições, documentos, HDs de computador. Esses aí sabiam exatamente o que estavam fazendo e o momento em que deveria ser feito. Gente certamente que sabia o que tinha lá dentro. Provas contra o bolsonarismo. E eu não canso de repetir. As digitais do bolsonarismo estão estampadas no processo de agressão às obras de arte. Porque a arte, ela tem esta potência, que é a elevação de uma nação, de um povo. O desprezo pela intelectualidade, o desprezo pela capacidade de pensar e de criar. Este desprezo tem DNA, chama-se Jair Bolsonaro, o fujão, o merda que parece que, inclusive, ontem foi internado, mas o hospital já teria desmentido, como ele sempre fazia, né? Dava um rolo aqui no Brasil, ele tinha um ataque de caganeira e ia para algum hospital fazer selfie em cima de maca. E o que me impressiona é que ainda existem pessoas que seguem esse cara, que idolatram esse cara. E essas pessoas estão nas nossas voltas. Estão no mundo da arte, inclusive. Existem artistas bolsonaristas, por incrível que pareça. Lembro quando li uma vez uma artista, que eu até gosto do trabalho dela, meu capitão, imediatamente bloqueei, sai fora. Meu Deus, como é que uma pessoa do mundo da arte pode perder o pudor e sair se mostrando desse jeito? Tá cheio disso. Então eu passo aqui para dizer isso para vocês. Quando a arte é agredida, imagina, gente, 6 facadas no painel do Di Cavalcante. O que o painel tem a ver com isso? Para eles, tudo. Para eles é tudo. Porque é a nossa capacidade de exercer a liberdade plena, que é a liberdade de criação, de construção, de expressão. Isso, para o bolsonarismo, é inaceitável. Para o mundo do preconceito, ter respeito à arte, ter respeito à memória, ter respeito ao patrimônio histórico, ter respeito à construção de uma nação e de seu povo, para o bolsonarismo, é a máxima agressão. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o mais importante é que nós, artistas, saibamos que aos bolsonaristas que estão na nossa volta, nós não devemos ter nenhum tipo de condescendência. Não devemos. Não é perseguir, não é guardar rancor, mas é mostrar para eles que nós não sofremos de amnésia e que aquilo que é feito aqui tem consequências aqui. Nós precisamos nos revisitar e ver que a arte não é esta coisa assim, diletante, sem sentido, sem capacidade concreta de mudar os destinos de uma nação. Repito, Bolsonaro deixou suas digitais
quando fez o que fez. Vamos nessa.